Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer. Bondoso Deus, agradecer por mais um dia que o Senhor nos desperta. Em especial, Pai, agradecer porque estamos aqui reunidas para estudar mais, Senhor, sobre a vida de Cristo. Aprender mais, Senhor, do nosso Mestre, para sermos transformadas segundo a imagem e caráter dele. Querido Pai, abençoe, Senhor, este momento. Que o Senhor traga mais mães para participar aqui conosco, as desperte, para que possamos juntas, Senhor, buscarmos a profundidade da vida de Cristo, para que nós possamos, então, colocar em prática em nossa vida, também em nossa família. Peço uma bênção especial também sobre a Marili, que vai conduzir o estudo. Esteja conosco, ó Deus. Te agradecemos e pedimos todas as coisas, no doce nome de Jesus. Amém. Mari, com você. Bom dia, alegria estar de volta. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Como a Cris falou, a gente estava com saudade, né, Cris? É tão bom a gente poder estudar juntas, orar juntas. Nós tivemos alguns desafios muito grandes no ano passado, por isso que a gente deu um tempo, né? A vida de mãe é muito intensa e a gente precisou dar um recesso aí, mas espero que vocês tenham continuado o estudo de vocês. A Cris explicou, né, como que funciona aqui a Escola do Mestre para Mães. Então, na verdade, o principal aqui na Escola do Mestre para Mães é o estudo individual. Então, apesar da gente ter ficado todo esse tempo sem os nossos encontros aqui no Zoom, espero que todos tenham continuado estudando sobre a vida de Cristo, que é tão importante, né? A gente sabe que o segredo da vida espiritual, o segredo da vitória, é a gente contemplar a Cristo sempre, né? Estar sempre estudando sobre a vida de Cristo, imitando a Cristo, né? Refletindo sobre a vida de Cristo. Então, a gente pode participar, estar sempre, né, na escola do mestre, mesmo individualmente. Esse é o objetivo deste projeto, da Escola do Mestre para Mães. Incentivar todas nós a termos esse encontro diário com Cristo, com o nosso Mestre, individualmente, em primeiro lugar. Mas é muito bom a gente poder estar se reunindo aqui de novo e a gente estudar juntos. Agradeço muito a todas que oraram por mim, pela minha família, nesses últimos meses. Algumas aí acompanharam, né? A gente tem o grupo de oração para mulheres. Dá para você entrar, acessar pelo familiarizando.org. E ali eu compartilhei alguns pedidos de oração relacionados à saúde da minha mãe, à minha própria saúde, né? Foram alguns dos motivos pelos quais a gente deu um tempinho, mas graças a Deus minha mãe está se recuperando e eu também, graças a Deus. Então agora a gente pode retomar aqui os nossos encontros. Espero que todos estejam bem, que o Senhor nos inspire agora, né? Que o Santo Espírito esteja conosco agora nestes momentos de estudo. Bom, é, como a Cris falou, a gente tem o guia de estudo, que vocês também podem baixar ali no familiarizando.org, e a gente vai estudar hoje, começar a estudar hoje juntas, né? Espero que vocês já tenham conseguido começar individualmente, para que nosso estudo seja ainda mais produtivo, né? Se todas nós conseguirmos estudar antes, fazer nossas anotações, aqui a gente pode ter uma troca, assim, um estudo mais produtivo, né? Então, você pode trazer suas anotações. Então, se você ainda não pegou aí seus materiais, corre lá, pega a sua Bíblia, o Desejado de Todas as Nações, né? Pode ser o livro, pode ser o aplicativo, e seu guia de estudo e suas anotações. E vamos começar nosso estudo. Bom, o último estudo que a gente fez foi sobre João Batista. Foi um estudo bem amplo, porque a vida de João Batista abrange muitos aspectos fundamentais, cruciais para nós que vivemos no tempo do fim. E a gente viu que João Batista é um representante do
povo de Deus que viveria hoje, no tempo do fim. Então, a gente analisou cada detalhe da vida de João Batista, né? O vestuário, a alimentação, o tipo de pregação, onde ele morava, a educação que ele recebeu. E tudo isso a gente aplicou para nós, como mães, né? Como cristãos. E foi um estudo muito, muito bom. A gente ainda não conseguiu publicar todos os vídeos que a gente tem. Tem vários vídeos ainda para publicar, né? Porque a gente tem que editar. Mas assim que possível a gente vai publicando. E agora a gente está entrando no estudo sobre o batismo de Jesus. O título do estudo é Amor, Aceitação e Auxílio. A gente, peço que vocês abram a sua Bíblia, acompanhem com a gente aí. A gente gosta de interagir com todos. Então, quem quiser comentar durante o estudo pode comentar. Só lembrando da gente, nos nossos comentários, a gente procurar ser assim, é, concisa, né, objetivo para que todas que quiserem possam participar, tá bom? Então, deixa sua Bíblia aberta aí em Mateus 3. Esse texto, esse capítulo que fala sobre o batismo de Jesus. Em Lucas 3 também fala um pouco sobre o batismo de Jesus. Mas Mateus 3 descreve melhor, né? Bom, qual era a relação entre João Batista e Jesus? Nós sabemos que eles eram parentes, né? Eles eram primos, e... mas tem uma coisa assim, interessante. Ali, no Desejado de Todas as Nações, e na Bíblia, inclusive, fala que eles não se conheciam. Ali, logo no começo do capítulo 11, né, no segundo parágrafo, diz que eles não tinham tido nenhuma comunicação direta um com o outro. E interessante que isso fez parte do plano de Deus, o fato deles não terem contato um com o outro. Aqui diz que a providência tinha determinado assim, que não se devia dar lugar à acusação de haverem conspirado para apoiarem mutuamente suas pretensões. Então, João Batista foi um precursor de Jesus, né? Ele preparou o caminho para a chegada de Jesus, e muitas pessoas atendiam ao chamado de João Batista, ou seguiam, né? Mas Deus providenciou assim, para que eles não se conhecessem antes do momento certo. E quando seria o momento certo? Como que João ia reconhecer, né, quem era Jesus? Bom, continuando aí no capítulo 11, a gente vê que João tinha alguma expectativa, né, em relação ao Messias. Qual que era a expectativa de João? E o que João sabia sobre Jesus, o que ele pensava sobre Jesus. Abre a sua Bíblia ali em João 1:33, deixa marcado Mateus 3, e vai lá em João 1:33. João 1:33. Então aí João Batista diz: Eu não o conhecia, falando de Jesus, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha só que interessante. Ele não conhecia Jesus, mas Deus tinha dado um sinal para João Batista, né, para ele reconhecer o Messias. E Deus é muito bom, né? Ele nos dá as profecias para nos preparar. A gente que é a tendência a ser um pouco ansioso, né? Para a gente é muito importante ter
assim, a palavra de Deus, as profecias, porque nos ajuda a ter mais segurança quanto ao futuro, né? A gente não ficar preocupado. Então, João sabia, ele tinha esse sinal, né? No parágrafo, no terceiro parágrafo ali do capítulo 11, fala mais um pouquinho sobre isso. Diz que João Batista já tinha ouvido falar de Jesus, da infância, né, da viagem lá que ele tinha feito a Jerusalém, ao templo, de como ele tinha, do que tinha acontecido ali na escola dos rabis, que a gente estudou bastante, né, daquela conversa que Jesus teve ali. João Batista sabia também que Jesus tinha vivido uma vida sem pecado, e ele acreditava que Jesus era o Messias, pelo que ele já tinha ouvido sobre Jesus, apesar dele nunca ter visto João Batista, né, Jesus. Mas ele não tinha certeza de que Jesus era o Messias. Então, ele tinha dúvida, por quê? Porque Jesus passou 30 anos, aqui dizem, em obscuridade. Ele não tinha dado indício nenhum de que ele era o Messias, porque ele tinha ficado no anonimato 30 anos. Então, João Batista estava na dúvida, mas ele estava esperando, aqui diz que ele esperava com fé confiante o cumprimento daquele sinal que Deus tinha prometido para ele. E aí a gente já pode tirar a nossa primeira lição para nós como mães, né? Às vezes nós ficamos um pouco ansiosos, né, quanto ao futuro dos nossos filhos, quanto ao futuro né, do mundo, quantas coisas, ao futuro da nossa família, né? Muitas vezes a gente tem expectativas, mas a gente precisa seguir esse exemplo de João. Mesmo que a gente tenha dúvidas, não entenda o plano de Deus para a nossa vida, a gente, no momento, naquele momento, a gente precisa se apegar às promessas de Deus. E eu tenho refletido muito sobre essa questão de se apegar às promessas de Deus. Eu tenho estudado sobre justiça pela fé e tem sido assim maravilhoso, tem me fortalecido muito, tem me ajudado muito a confiar mais em Deus, a depender mais de Deus e me apegar mais às promessas de Deus. Então, se você ainda não fez um estudo assim, é, sobre esse tema, né, da justiça pela fé mais profundo, procure fazer. Você vai ver ali a importância de nós nos apegarmos às promessas de Deus. Porque quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente olha talvez para os nossos filhos, talvez às vezes a gente fique desanimados, frustrados, né? Conosco mesmo, né? Às vezes nós mães nos culpamos demais, nos cobramos demais, e olhamos para a educação que a gente está dando para os nossos filhos, às vezes a gente não vê muito fruto ainda. Como é importante, é bom a gente ter as promessas de Deus, né? Para acalmar nosso coração. Então a gente precisa esperar com fé também, como João Batista fez, né? E ele acreditava que no tempo certo, a gente também fez um estudo sobre isso, né? Sobre o tempo de Deus, que nem sempre é o nosso tempo. Geralmente não é, né? E ele aguardava o tempo certo para Deus revelar para ele o Messias. Se não me engano, é o estudo 9 que fala sobre a questão do tempo, né? E que Deus cumpriu tudo sempre no tempo exato, né? Jesus veio a este mundo, ele nasceu no tempo certo, conforme profetizado. Jesus começou o ministério dele no tempo certo, designado por Deus, profetizado por Deus. Então, tem um tempo para cada coisa. E na nossa vida de mãe, é importante a gente seguir esse princípio de Deus, né? A gente é, é, ter essa organização que Deus tem, né? Ter um tempo para cada coisa e a gente ensinar nossos filhos também a seguirem isso, a esperar o tempo para cada coisa, né? A criança está com fome ali e quer comer naquele momento. Ela tem que aprender a esperar o tempo certo de comer, né? Tudo tem, como diz o sábio Salomão, tudo tem seu tempo determinado, né? E quando os nossos filhos aprenderem a esperar, né,
o tempo certo para cada coisa, nas coisas pequenas, aos poucos eles vão aprendendo também a ter domínio próprio e esperar o tempo de Deus, né? E João Batista estava esperando o tempo de Deus. E qual era a expectativa, então, né? A gente já viu aqui qual que era a expectativa de João em relação ao Messias. E na pergunta 4 aí, quando Jesus, então, chegou para ser batizado, o que que João percebeu em Jesus e o que ele disse? Bom, quando Jesus chegou ali, João Batista estava ali batizando, e de repente Jesus se aproximou. E aqui diz que João, na hora, quando olhou para Jesus, ele reconheceu a pureza de caráter que ele nunca tinha visto em homem nenhum. Enquanto eu estava estudando isso aqui, eu fiquei imaginando, gente, como pode, né? Tinha uma multidão, imagino que tinha muita gente ali em volta de João. Como que Jesus, e a gente sabe que Jesus era um simples camponês, que a Bíblia diz que não havia nada especial na aparência de Jesus. Ele era um homem comum, mas João Batista viu algo especial em Jesus. O que foi esse algo especial? Foi a pureza de Jesus. E eu acho lindo isso aqui. Ó, aqui diz também no quarto parágrafo do capítulo que a própria atmosfera da presença de Jesus era santa e inspirava respeito. E eu acho lindo isso, e eu fico sempre tentando aplicar isso à minha vida. E a gente também fez um estudo só sobre isso. O estudo 10 foi um estudo muito especial para mim, que a gente viu sobre a importância de nós procurarmos estar sempre assim perto do céu, viver numa atmosfera celestial, no nosso lar, onde quer que a gente vá, né, em todo lugar. E, e Jesus, onde ele ia, ele levava essa atmosfera celestial com ele, né? E a gente precisa, por isso que a gente precisa tanto estudar sobre Jesus, refletir sobre Jesus, né? E a Bíblia fala que a gente deve ter a mente de Jesus. Se a gente estiver constantemente conectados com Cristo, a gente pode começar a experimentar a mesma coisa, essa mesma pureza, essa mesma santidade, porque as pessoas precisam ver que nós somos diferentes, nós somos chamados, temos um chamado. E a gente estudou sobre isso também é, num estudo anterior, né? No estudo 7 que falou, a gente estudou sobre a família de Abraão, até do chamado que ele teve, né? De se santificar. E nós temos esse chamado também de nos santificarmos junto com a nossa família, vivermos uma vida diferente do mundo, do que vivem por aí, uma vida santa, uma vida pura, porque as pessoas precisam olhar para nós e verem Jesus em nós, verem santidade, elas precisam ver em nós essa pureza. Quando a gente estiver num ambiente, a gente, um cristão, deveria o impacto da vida de um cristão, da presença de um cristão num ambiente, deveria ser o mesmo que Jesus causou ali naquele ambiente. E aqui diz que a presença dele inspirava respeito. Será que a nossa presença no nosso lar e onde quer que a gente esteja inspira respeito, né? Será que a gente está assim, nossos filhos, nosso lar estão experimentando essa atmosfera celestial? Bom, se alguém quiser comentar enquanto eu estou falando, pode levantar a mãozinha, tá bom? E aí eu dou a palavra para vocês. Então tinha todo tipo de gente ali, mas João percebeu que Jesus era diferente. E como ele percebeu que Jesus era alguém puro, alguém santo, alguém diferente, ele
quando Jesus fez o pedido ali para ser batizado, o que que João respondeu? Tá ali, em Mateus 3:14. Então, João disse assim: Mas eu é que preciso ser batizado, e você vem a mim, né? Tu vens a mim? Como assim, né? Ele se sentiu, na hora, ele se sentiu totalmente indigno. Quem sou eu para batizar essa pessoa, né? E ele viu, assim, em Jesus, que era uma pessoa santa, que não precisava de batismo. Porque para que que é o batismo? O batismo é uma confissão pública, né? É um arrependimento público, é você mostrar, assim, que você está disposto a deixar seus pecados, né? E viver uma nova vida. Mas Jesus não tinha pecado, né? Então, se batizar por quê? E João, naquele momento, não viu sentido nisso, né? Porque quem sou eu para batizar essa pessoa, né, santa? E aí, em Mateus 3:15, tem a resposta de Jesus. Alguém poderia ler, por favor? Mateus 4:15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Obrigada, amiga. Bom te ver por aqui. Então, Jesus falou assim: deixa assim por enquanto, né? Vamos deixar que se cumpra a vontade, vamos seguir o plano de Deus. Esse é o plano de Deus, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, tem a ver com o que a gente falou agora há pouco, né? Jesus estava sempre submisso ao Pai, sempre disposto a cumprir o plano de Deus na vida dele. E tem um texto muito interessante que fala assim que Jesus não fazia planos para a vida dele. Diariamente, no início de cada dia, ele começava, a gente viu, né, que Jesus começava o dia orando em comunhão com o Pai. Então, no início de cada dia, Jesus perguntava para o Pai: Senhor, qual é o teu plano para mim hoje? E a cada dia ele se submetia a Deus, né, se dispunha a seguir o plano de Deus para a vida dele. E como isso é importante, né? Eu tenho pensado, eu sempre lembro muito desse texto que fala sobre Jesus, porque quando a gente tem essa tendência, né, para ser ansioso, a gente fica preocupado com o futuro, preocupado com muitas coisas, e a gente quer planejar, 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 né? Eu sempre fui muito de planejar, mas muitas vezes eu planejei e terminou sendo outra coisa que eu vi que era melhor. Então, a palavra de Deus diz que a gente pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor, né? Deus diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos, os planos dele para a nossa vida são melhores. Então, a gente não deveria ficar preocupado com o futuro. A gente deveria fazer como Jesus, né? Seguir o plano de Deus a cada dia, viver um dia de cada vez, né? Não andar ansiosos e viver o plano de Deus cada dia, vivendo um dia de cada vez, né? É o que Jesus fazia. Então, João Batista aceitou batizar Jesus, né? Mas por que que Jesus foi batizado? Alguém gostaria de comentar? Se ele não tinha pecado, por que que ele foi batizado? Há um detalhe aí na resposta de Jesus. Aqui no Desejado de Todas as Nações, diz que a resposta de Jesus foi firme e com branda autoridade. Isso também é uma lição para nós mães, né? Como isso é uma coisa que fala muito no livro Orientação da Criança, que é um livro que toda mãe deveria ler. Ela diz que a gente deve educar nossos filhos com firmeza e amor. E aqui a gente vê isso. E em toda a história, toda a vida de Jesus, a gente vê esse princípio, a firmeza com o amor, com uma branda autoridade.
como que nós, mães, podemos exercer uma branda autoridade? Parece incompatível, né? Quando a gente pensa em autoridade, a gente parece que imagina ah, aquela rigidez, né? Mas a gente pode e deve aprender isso de Jesus. Jesus disse: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, é uma coisa que eu peço muito a Deus, essa mansidão. Tenho muito a aprender com Jesus. Como ser firme e manso ao mesmo tempo, né? E só o Espírito Santo pode fazer essa obra em nós. Então, no estudo sobre justiça pela fé, já te dou a palavra, Cris. No estudo que eu tenho feito sobre justiça pela fé, eu tenho visto muito isso, que a gente precisa viver a vida de Cristo. Tem texto do Espírito de Profecia que fala isso. Que a gente precisa viver a vida de Cristo, que Cristo precisa fazer as obras dele em nós. Então, a gente, por nós mesmas, não, a gente não consegue. Eu, com o temperamento que eu tenho, eu não consigo fazer isso aqui. Ser firme e mansa e branda ao mesmo tempo. Mas se Cristo estiver em nós, né? E a palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Se Cristo estiver em mim e eu nele, né? Tudo é possível. Então, esse é o segredo da vida cristã. E, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não tentar fazer as coisas por nós mesmos, pela nossa própria força, né? Como diz também a palavra de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, né? Então, é pelo Espírito Santo que a gente precisa fazer as coisas, né? Não pela nossa própria força. Quando a gente vai corrigir um filho, né? Pode falar, Cris. Eu queria complementar o que você falou, Mari, aqui também, aproveitando a resposta da Leilani, né? Ela comenta aqui que Jesus se batizou para dar o exemplo do que nós devemos fazer, né? E é tão profundo, porque quando o João, ele questiona, né? Lá no Desejado fala que João pergunta, mas como poderia ele, pecador, batizar um inocente, né? Aquele que não necessitava de arrependimento, de submeter-se a um rito que era uma confissão de culpa a ser lavado, né? O maior exemplo. E aí ele dá essa resposta dessa maneira tão incrível, né? Firme e, se bem que branda, autoridade. E esse exemplo que ele nos deixou nos mostra assim que se nós não estivermos ligadas a Jesus, a cada momento, a cada instante, nós vamos perder de vista. Porque a cada momento, a cada instante, nós somos tentados, né? Seja com uma situação entre as crianças, né? Na rotina do dia a dia. Então, a gente acaba perdendo de vista. E ao reconhecermos que não é por nossa força, né? Não é aquilo que a gente faz que vai modificar isso, eu creio que aí sim o Espírito Santo ele pode atuar em nós, né? Porque quando a gente se esvazia de nós mesmos, é que assim nós podemos ser preenchidos pelo Espírito, né? E aqui fala no Desejado também que Jesus não recebeu o batismo como confissão de seu pecado, né? De pecado da sua própria parte. Ele identificou-se com os pecadores, dando os passos que nos cumpre dar. Então, aí já inicia ali, né? Da forma como ele mesmo já responde. Então, os passos que nós devemos dar começa ali, desde o momento em que ele, em completa e pronta obediência ao Pai, se coloca na posição ali, no lugar do pecador, né? Se identificando conosco, para viver uma vida de sofrimento, mais paciência e perseverança. Que lição. É isso mesmo, Cris. É, aqui fala que ele se identificou conosco, né? Como a Cris falou. E isso me lembra de um outro estudo que a gente fez aqui, que foi o estudo 4, Obediência Fácil. Como facilitar a obediência dos nossos filhos. Essas duas coisinhas que fala aqui nesse capítulo foram dois pontos que foram abordados no nosso estudo sobre obediência. Firmeza com amor, ajuda, quando a gente é firme, mas com amor, a gente ajuda nossos filhos a obedecerem. A gente não provoca a ira dos nossos filhos, né?
E quando a gente dá o exemplo de obediência também, né? Então, Jesus se identificou conosco, ele deu o exemplo. Quando a gente dá o exemplo para os nossos filhos, né? Quando a gente é coerente, isso facilita muito a obediência dos nossos filhos. Então, o problema de muitas vezes é que nós somos incoerentes. A gente quer que os nossos filhos sejam pacientes, que eles não briguem, que eles sejam obedientes, obedeçam prontamente, mas muitas vezes nós, mães, não fazemos isso. Deus manda uma coisa, a gente reluta, não obedece prontamente ao que Deus manda. A gente é impaciente, né? Perde a paciência com os filhos. Então, a gente precisa fazer como Jesus, se identificar com os nossos filhos, dando exemplo, nos colocando no lugar deles, né? Então, nos colocando tendo empatia, né? Essa é a palavra. No grupo de oração, como que é o nome? Grupo de oração de intercessão, apoio e intercessão, né, Cris? Isso. Eu divul- eu São muitos divulguei. grupos. é, Então, a gente tem o grupo de oração para mulheres, que você pode acessar pelo familiarizando.org, e tem o grupo de apoio e intercessão, que é um outro grupo de oração que eu também já divulguei para vocês, onde tem encontro de oração todos os dias. O objetivo é orar pelos doentes, assim, pessoas com doenças gravíssimas, né, graves. Então, ali a gente tem orado, né, uns pelos outros, e também aos sábados a gente tem a vigília. E a gente tem estudado o livro Beneficência Social e tem sido uma bênção para mim estudar esse livro, retomar. Eu tinha começado a estudar há um tempo e parei. E, e ali nesse livro fala sobre a importância da gente se identificar, né, da empatia. Fala muito essa palavra empatia ali no estudo do Beneficência Social. Como é importante um cristão se colocar no lugar, saber se colocar no lugar do outro, no lugar dos doentes, no lugar dos pobres. E a gente precisa fazer isso também é, com os nossos filhos, né? E qual foi a reação de Jesus depois que ele foi batizado? O que aconteceu depois que Jesus foi batizado? Então, na sequência aqui desse parágrafo que a Cris leu, fala sobre isso, né? Só voltando um pouquinho aqui, fala que todo pecado era uma tortura para Jesus, né? Que ele deveria trilhar a vereda sozinho, carregar o fardo sozinho. E ele viu e sentiu tudo isso. Então, o que que Jesus fez assim que ele foi batizado? Ele orou fervorosamente com lágrimas. Aqui diz que Jesus, ao ser batizado, orou com lágrimas. E João ficou impressionado quando ele viu aquela cena de Jesus orando. E por que que Jesus estava orando daquela forma, tão fervorosamente e chorando? Ali diz que é por causa disso, porque ele viu, ele sentiu toda a responsabilidade que ele tinha para nos salvar. Ele viu naquele momento que a nossa salvação, a salvação do mundo todo, dependia dele. E ele estendeu a mão para agarrar a do onipotente amor. Então, naquele momento, Jesus orou intensamente, fervorosamente, pedindo poder para vencer. Poder para vencer a incredulidade das pessoas, para quebrar as cadeias com que Satanás os escravizou e derrotar o destruidor. Jesus pediu o testemunho de que Deus aceitava a humanidade dele, né? De que Deus aceite a humanidade, ou melhor, de que Deus aceitaria a humanidade, né? Nós, na pessoa de seu filho, né? Então, Jesus ali como mediador, intercessor, né? Então, Jesus orou intensamente ali pedindo poder para vencer. Será que com a gente é diferente? Será que a gente não deveria fazer o mesmo também? Esse mesmo tipo de oração, né? Poder para vencer, muitas vezes, a incredulidade dos nossos filhos.
né? Às vezes, talvez, assim, a nossa própria incoerência, nosso próprio mau exemplo produziu frutos ruins nos nossos filhos, que a gente está tendo dificuldade de corrigir. Talvez eles é, sejam incrédulos hoje com relação a nós, por causa do mau exemplo que talvez a gente deu. Hoje, talvez, principalmente isso acontece na adolescência, né? Talvez os filhos não estejam sendo tão submissos a Deus e a nós, por causa dos erros que a gente cometeu, né? Então, a gente precisa muito pedir, implorar, clamar pelo poder de Deus para a gente vencer nossos próprios defeitos de caráter e para vencer a incredulidade dos nossos filhos, que talvez eles estejam tendo, para quebrar as cadeias com que Satanás talvez esteja escravizando os nossos filhos. Então, a gente precisa do poder de Deus para quebrar qualquer coisa assim que esteja, algum laço que Satanás esteja usando, né, para prender os nossos filhos, para nos prender, para prender nosso cônjuge, né? Às vezes a gente fala assim, a pessoa está escravizada por Satanás, parece que é algo assim, tem que ser algo assim muito grave, né? Tá nos vícios, nas drogas, tal. Não, mas às vezes o inimigo está escravizando a gente num pecado, num defeito de caráter. Se Deus já me mostrou há muito tempo, há muitos anos, que eu tenho tal defeito de caráter, e eu continuo praticando aquilo constantemente, caindo naquele pecado, e não venço, não venço, não venço, nunca sou transformada, será que eu não estou sendo escravizada por Satanás? A gente precisa, será que os nossos filhos também, nesse aspecto, não estão também sendo, né, nessa situação? E só o poder de Deus, só a oração pode quebrar esse poder do inimigo, né, que talvez esteja nos impedindo de progredir na nossa esfera, né? Leilane, pode falar. Bom dia. Bom dia. Nesse assunto, Marília, o que às vezes acontece, assim, é, da gente ter, né, Satanás sabe os nossos pontos fracos e ele fica, obviamente, pegando naquilo. E às vezes é isso que você comentou, é uma coisa que não parece ser muito grande, não é um grande pecado, um grande vício, mas o que eu percebo, assim, é que às vezes é uma luta pessoal, né, e de um defeito do caráter, uma coisa de temperamento que é difícil de lidar. E aí, quando acontece de você cometer aquele pecado, aquela impaciência, aquela não mansidão, por exemplo, né, o exemplo que você deu, em seguida vem a voz do inimigo falando na sua cabeça, né, que, tá vendo, você não é assim mesmo, você é assim, né, é sempre assim, você não vai conseguir, é desse jeito mesmo, olha só. Acabando com a educação. O que adianta fazer tudo isso pelos seus filhos e agora você destruiu tudo? E, e é nesse momento que eu vejo a escravidão, sabe? É nessa hora que as muitas vozes ficam falando um monte de mentira e que dá uma canseira na gente, essas vozes, porque já é cansativo, o processo normal, e ainda vem mais tudo isso vai ficando pesado. E eu, assim, é, nesse sentido, eu acho que é muito sadio a gente, na medida certa, né? A gente ser bem honesto com os nossos filhos e falar, olha, errei, mas nessa hora se pedir orar, né, pedir a instrução de Deus para a gente falar as palavras certas, porque não é a gente perder a autoridade nessa hora. Para os filhos verem, tá vendo, meu pai e minha mãe é fraco mesmo. Mas não, falar, olha, eu errei, mas para mostrar que Deus não é assim. Deus não nos obriga a nada, Ele nos deixa livre. Mas deu autoridade para mim, como mãe, de te pedir isso? Eu, a forma como eu agi agora, não revela Deus. Não te deu nenhum exemplo de como é Deus, de fato. Né? Eu errei, eu fui totalmente, enfim, fora do que Deus espera de mim. Então, eu estou aqui te pedindo desculpa por isso e aquilo, mas quero que você entenda que Deus pede, é isso, aquilo, sabe? E eu pedi para os nossos filhos orarem por nós também, orar juntos e pedir que eles orem por nós também, né? Então, isso, na verdade, liga coração a coração e afasta essas vozes, né?
E aí, só um outro comentário que eu queria ter feito antes, em relação ao batismo, é a questão do Deus deu exemplo, né? E por quê, né? Por que que a gente tem que fazer isso? E aí alguém comentou, alguém fez um comentário do tipo, o velho homem, ele morre, né? No batismo. Ah, e aí a pessoa fez o comentário, mas o velho homem, descobri que o velho homem sabe nadar. E aí todo dia eu tenho que afogar ele. Então, assim, é a graça de Deus todo dia se renovando, todo dia tendo que, na verdade, matar né, os meus defeitos. E isso é possível realmente pela graça, pelo Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, não tem outro jeito mesmo. E é tão bom ver que o nosso mestre fez até isso que ele não precisava, ele fez por nós, né? Exatamente. A Juliane falou aqui, né, que Jesus, o melhor de tudo é que Jesus passou por todas essas fases, por mais desesperador que pareça, ou que estejamos passando, podemos contar com Ele e recorrer à sua ajuda. E essa é a esperança que a gente tem aqui, né, depois de concluir esse estudo aqui, quando a gente concluir, esse é o ponto principal desse capítulo para nós mães, né? O auxílio que Deus, que Jesus pode nos dar, né? Então, na verdade, assim, existe poder à nossa disposição para não cairmos, para não tropeçarmos. Tem muitos textos na palavra de Deus que falam sobre isso, né? Lá em 1 João está escrito, filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. Então, se está escrito ali, e o que foi escrito é para que não pequemos, é porque é possível, é possível. Tudo que está escrito, tudo que está escrito na palavra de Deus, né? Deus pede, é possível. Então, o objetivo é a gente não cair, é a gente não pecar, é a gente não desobedecer. O objetivo, né, é que nossos filhos não desobedeçam, sejam filhos obedientes. Mas, como que continua o verso? Se pecarmos, né, temos um advogado. Então, a gente tem que ter cuidado para não ficar só numa parte do verso, né? Uns têm tendência para ficar só na primeira parte do verso, outros têm tendência para ficar só na segunda parte, né? Então, uns ficam pensando assim, não, a gente é, às vezes se tornam tão exigentes, né? Como a Leilani falou, né? Cai em pecado e fica se martirizando ali, não corre assim para a fonte de auxílio, para esse advogado, né? Fica ali se culpando e exige demais dos filhos e cobra demais dos filhos, a ponto assim de desanimar, se desanimar, desanimar as pessoas à sua volta, né? Então, tem que ter cuidado com esse extremo, né? O outro extremo é também ficar, não, não, a gente tem um advogado. E aí relaxa, né? E vive caindo ali em pecado e também não é esse o objetivo, né? O objetivo é não cair, não pecar, não cair em pecado, não desobedecer a Deus, né? Se acontecer isso, que seja assim um acidente de percurso, né, digamos, não algo intencional ou por descuido, né? Então o poder de Jesus está sempre à nossa disposição, né? Para nós vencermos. Tem mais um comentário aqui. Foi exigido do divino Filho de Deus que jejuasse por cerca de 6 semanas em favor do homem. Que obra se acha diante do cristão, a fim de ele poder vencer da maneira por que Cristo venceu? Então, acho que é um texto do desejado também, né? O espírito do verdadeiro jejum e oração é o espírito que rende a Deus mente, coração e vontade. E a gente vai estudar mais detalhadamente sobre isso depois, né? É, no próximo capítulo sobre a tentação, sobre a questão do jejum, né? É, e a gente realmente tem esse poder todo para a gente vencer, né? E Jesus veio a este mundo para isso. Bom, continuando então, depois que Jesus saiu ali, foi batizado, ele aqui diz que o que que aconteceu assim que ele saiu, né? Então ele fez essa oração e diretamente do trono foram enviados os raios de sua glória, e os céus se abriram, e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba, da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde. Então, como que o céu reagiu àquele batismo?
né? Aí diz o que que aconteceu. A glória, o Pai enviou seus raios de glória, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, né, sobre Jesus. Então a gente vê aí as três pessoas da divindade unidas ali naquele momento, né? Interessante que nem todos perceberam isso, nem todos. Olha só o que que diz aqui em seguida. Assim, só voltando aqui um ponto, né, com relação a isso que aconteceu. É, Jesus, complementando aqui, Jesus, ou melhor, Deus Pai, né, enviou seus raios de glória e ele também disse uma frase. Que frase que ele disse? Então, Mateus 3, 16 a 17, verso 17. Alguém poderia ler, por favor, aí, versos 16 e 17? Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Obrigada, Juliana. É, então, Jesus falou algo para Jesus, Deus falou algo para Jesus. O Pai, aqui é o Pai falando palavras de incentivo para o filho. Isso me faz lembrar de um outro estudo que a gente fez aqui, que foi o estudo 5 sobre obediência também, o plano B, né? É, que muitas vezes a gente precisa aprender a falar palavras de incentivo para os nossos filhos, a incentivar. A gente, na Escola Vida Campestre, eu sei que muitas aqui colocaram os filhos, né, na Escola Vida Campestre, e eles têm ali um quadro de incentivo até, né? É, porque é importante, muitas vezes a gente foca no negativo, fica só ali nos pontos negativos e termina desanimando o filho. A gente precisa ser mais otimista, mais positivo, né? E, e Deus aqui falou, o pai falou algumas palavras de incentivo, né, para o pai, para o filho. Então aqui diz assim, ó, que essas palavras de confirmação foram proferidas para inspirar a fé naqueles que testemunhavam a cena e fortalecer o Salvador para a sua missão. Então, por que que Deus falou aquela frase? Para fortalecer Jesus para a missão e para confirmar, né, inspirar a fé em Jesus, para confirmar que aquele era o Messias. Então, é muito interessante, né, que quando Deus, qualquer coisa que Deus faz ou fala, sempre é assim, buscando alcançar o máximo de pessoas possível, né? Então, é incrível, assim, de ver o cuidado de Deus, né, com cada detalhe. Então, a gente nunca pode perder isso de vista. Assim como o pai está sempre nos motivando, ele não é aquele pai que está sempre acusando a gente, recriminando, né? Não, ele é um pai de amor que está sempre incentivando a gente. E é isso que a gente deveria fazer. Em vez de viver assim, brigando, criticando, né? Com semblante carregado, a gente deveria agir assim também. E mais interessante que nem todos ouviram essa voz, nem todos perceberam essa reação do céu. Aqui diz que entre aquela multidão, poucos, além de João Batista, divisaram essa visão celeste. Entretanto, a solenidade da divina presença repousou sobre a assembleia. O povo ficou silencioso a contemplar a Cristo. Seu vulto achava-se banhado pela luz que circunda sem cessar o trono de Deus. Seu rosto erguido estava glorificado como nunca dantes tinham visto um rosto de homem. Então, aí a gente volta naquele estudo também, tem o que a gente já fez, e fala, o título é Perto do Céu, estudo 10 que a gente fez, tem no guia de estudo. A gente precisa estar tão conectado ao Espírito Santo no nosso dia a dia,
para que a gente tenha essa percepção espiritual. Deus está o tempo inteiro tentando falar com a gente. E muitas vezes a gente não está ouvindo, porque a gente não está conectado com Cristo, com Deus, né? E a gente viu ali na história do nascimento de Jesus que pouquíssimos estavam preparados para o nascimento de Jesus, para a chegada do Messias. Os anjos procuraram, para quem que a gente vai anunciar? Procuraram entre os pastores, os líderes da igreja, entre os membros da igreja ali, não achou ninguém. Os anjos só acharam uns simples pastores que estavam prontos ali para receber a Cristo, né? E os magos que nem era do povo de Deus. Olha que triste, né? E será que na nossa igreja hoje está acontecendo isso? Entre o povo de Deus, será que não está acontecendo isso? E a gente sabe, na história do povo de Israel, mostra que mesmo no povo de Deus, mesmo na igreja de Deus, sempre foram poucos os que tiveram essa percepção espiritual. Então, por exemplo, quando Jesus foi apresentado no templo, quem que percebeu ali que aquele era o Messias? Não foram os líderes da igreja, não foi o pastor, o sacerdote que estava ali, foi o Simeão, que nem era uma pessoa ali qualquer, mas que era cheia do Espírito Santo. Por isso ele percebeu, ele teve esse discernimento espiritual. E Ana, né? Os outros todos ninguém percebeu. E aqui aconteceu a mesma coisa. Poucos perceberam o que aconteceu. Porque poucos estavam conectados com Deus, né? Tiveram esse discernimento espiritual. E a gente sabe que a nossa igreja hoje, o povo de Deus hoje, é Laodiceia. E é um povo cego. É o que diz lá em Apocalipse 3. E o que que Deus nos oferece? Deus dá o diagnóstico para a nossa situação, né, para a nossa doença, mas Ele dá também a cura, a solução. E Ele fala, ó, vocês hoje, né, você, Marili, Leilane, Neia, né, vocês estão cegos, vocês são pobres, cegos e nus. Mas eu tenho a solução para vocês, para a cegueira de vocês, por exemplo. Né? Qual que é a solução? É o colírio do discernimento do Espírito. E foi esse colírio do discernimento do Espírito que fez com que alguns poucos ali percebessem o que estava acontecendo, que ouvissem a voz de Deus, né? E hoje a, a história sempre se repete. O que aconteceu com o povo de Israel naquele tempo serve como uma luva para nós hoje. Então a gente precisa estar muito atento, né? A voz de Deus. Está sempre pedindo o Espírito Santo para que a gente consiga perceber, né, o que Deus está tentando falar. Mas apesar de muitos não perceberem o que estava exatamente o que estava acontecendo, foi um momento solene e todos viram que algo diferente estava acontecendo. Então, no tempo do fim, hoje, está escrito que alguns receberão a chuva serôdia. Uns receberão, pode ser que eu receba, né, ou a pessoa do meu lado receba e eu não receba. Então tem um texto dizendo isso, né, que uns receberão e os que estão ao lado não perceberão que o Espírito Santo está sendo derramado sobre aquela pessoa, sobre aquelas pessoas, né? Às vezes a gente talvez imagina a chuva serôdia como algo assim que vai cair sobre a igreja toda. Não, não é isso que está escrito. E vai cair sobre aqueles que estiverem clamando com jejum, com oração fervorosa, como a de Jesus. Esses terão o discernimento, né? Os outros nem vão perceber, os outros em volta, assim como aconteceu aqui nessa história, né? Que Deus nos ajude a estarmos atentos, né, à voz de Deus. E a pergunta 9 aí. Qual foi a reação de João Batista? Gostaria que alguém lesse João 1, 29 a 33. João, capítulo 1, versos 29 a 33. Deixa aí, pode ler, por favor. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Da Cris. Então, aí, mais uma vez, né, está escrito que João não conhecia Jesus, mas aquele foi o sinal, né? Aquela voz, a pomba descendo ali sobre Jesus foi o sinal que ele tanto esperava. E aí diz que João, no Desejado de Todas as Nações, diz que João ficou profundamente comovido ao ver Jesus curvado como suplicante, rogando com lágrimas a aprovação do Pai. Às vezes a gente sabe que Jesus chorou, né, em outros momentos que está escrito na Bíblia, mas a gente não lembra desse detalhe, né, que no batismo também Jesus chorou. Não fala aqui na Bíblia, mas a gente tem essa revelação aqui no livro Desejado de Todas as Nações. E ao ser ele envolto na glória de Deus e ouvir-se a voz do céu, reconheceu o Batista o sinal, o Espírito Santo, e aí diz que o Espírito Santo repousou sobre João Batista, e ele estendeu a mão, apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali ele teve a confirmação que ele esperava, né? E ele confirmou o que a profecia dizia, né? Qual que é o significado dessa frase que foi dita por João Batista? O Desejado aqui explica, né, que isso nos remete ali à história de Abraão, por exemplo, quando ele foi sacrificar o filho e não tinha ali o cordeiro, né? E Abraão disse que o pai disse ali que Deus proveria o cordeiro, né? O sacrifício, e aquele cordeiro representa Jesus, né? Que salvou, ou aquele cordeiro ali poupou a vida de Isaac, né? E Jesus também morreu em nosso lugar. Ele é o cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, né? E nos salva. E, e aqui diz também que muitos do povo ali consideravam as ofertas sacrificais muito semelhantes à maneira porque os gentios olhavam seus sacrifícios, como dádivas pelas quais tornavam propícia a divindade. Então, muitos assim agiam como se as ofertas em si o salvassem. Eles não entendiam que a salvação só vem por meio de Cristo, né, que viria através do Messias. Então, quando ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso era para que o povo entendesse isso, né? Chegou o Cordeiro, é ele que tira o nosso pecado, não é a oferta, o sacrifício em si que faz isso por nós, né? E concluindo aqui o nosso estudo, né? Que exemplo, conforto e esperança o batismo de Jesus oferece para nós como mães e para nossos filhos. Essa é a parte mais linda, assim, né, desse estudo. Porque aqui diz que as palavras que foram dirigidas a Jesus no Jordão, este é o meu filho amado em quem me comprazo, abrangem a humanidade. Então, quando Deus falou para o Pai, este é o meu filho amado, Deus falou a Jesus como nosso representante. É como se Deus estivesse falando para nós, né? Marili, você é minha filha amada, em quem eu tenho muita alegria, através de Cristo Jesus, né? Quando olhando para minha vida de pecado, não tem como a gente ver isso, como, né? Nossa, eu falho tanto, como que Deus pode falar isso de mim? É porque em Cristo nós somos aceitos, né? Através de Cristo nós somos aceitos pelo Pai. Com todos os nossos pecados e fraquezas, não somos rejeitados como indignos. Deus nos fez agradáveis a si no amado. A glória que repousou sobre Cristo é um penhor, uma garantia
do amor de Deus para conosco. Então, imagine-se ali, naquele momento, como se fosse você. Você entregando a sua vida a Deus, se arrependendo dos seus pecados, e a glória de Deus descendo sobre você. E Deus dizendo para você: você é minha filha amada, em quem tenho muita alegria, né? Em quem me comprazo. Isso nos indica o poder da oração, como a voz humana pode chegar aos ouvidos de Deus e nossas petições podem achar aceitação nas cortes celestiais. Então, quando a gente ora em nome de Jesus, né, as nossas orações são atendidas, são aceitas, né? Quando a gente está disposto a viver a vida de Cristo, a ter a mente de Cristo, a se submeter a Cristo, a seguir o exemplo de Cristo, isso é orar em nome de Jesus. Não é simplesmente você colocar e falar ali no fim da oração, em nome de Jesus, amém. Essa frase não é uma fórmula mágica, né? Orar em nome de Jesus, quando a gente ora em nome de Jesus, a gente está dizendo assim, Senhor, eu estou disposta a ser obediente, a seguir o exemplo de Jesus, a ter a mente de Jesus. Eu aceito Cristo como Salvador pessoal. Eu creio que Cristo pode me salvar do meu pecado. Eu creio que Cristo pode me transformar numa mãe paciente, numa mãe mansa, numa mãe amável. Isso é orar em nome de Jesus. Isso é crer em Jesus. É se apegar à promessa de que tudo posso em Cristo que me fortalece, né? A luz que se projetou das portas abertas sobre a cabeça do nosso Salvador incidirá, olha que lindo, sobre nós ao pedirmos auxílio para resistir à tentação. Então, quando a gente está sob tentação, quando os nossos filhos estão ali na tentação, se a gente orar, ajoelhar para orar pelos nossos filhos, se a gente, em vez da gente gritar, perder a paciência, a gente correr para o nosso refúgio, né, ali para o quarto, fechar a porta e orar, falar, Senhor, me ajuda, eu estou a ponto de explodir aqui. Deus vai atender a nossa oração, vai nos dar esse auxílio que a gente tanto precisa no momento da tentação. Nosso Redentor abriu o caminho de maneira que o mais pecador, necessitado, opresso e desprezado pode achar acesso ao Pai. Então a gente tem aí diante de nós uma porta aberta hoje, por meio de Cristo Jesus, né? E é só orar, mas orar sempre, sem cessar, né? Enquanto a gente está trabalhando, a todo momento, não só no culto pessoal, no culto familiar, mas o tempo todo a gente pode ter essa conexão com Deus, né? Então, isso é um conforto para nós como mães, né? Pensar que a gente é amado por Deus, que a gente é aceito, que a gente tem todo o auxílio que a gente precisa para educar nossos filhos nos caminhos do Senhor. E que isso também se reflita na nossa, no que a gente, no nosso relacionamento com os nossos filhos, né? Então, aqui o desafio é: pense em situações específicas em que você falhou como mãe. Eu acho que você vai conseguir pensar em muitas situações. Quando eu penso em mim, eu penso em muitas situações, né, que eu falhei, infelizmente. Mas recebeu amor, aceitação e auxílio de Deus após orar. Pense nisso, faça uma oração de gratidão. E aí pense em como você pode, de forma bem prática, oferecer o mesmo amor, aceitação e auxílio ao seu filho, de tal forma que ele realmente sinta que é um filho amado, que lhe traz alegria apesar de seus erros. Esse é o objetivo. Quando a gente estuda sobre a vida de Cristo, é a gente ser representante de Cristo para os nossos filhos. O mesmo amor que a gente recebe de Deus, o mesmo auxílio que a gente recebe de Deus, a gente precisa transmitir para os nossos filhos, né? Amar com o amor de Cristo, de misericórdia, né? Um amor de perdão, e de tal forma que eles realmente se sintam seguros ali com o nosso amor. Seguros de que mesmo que eles caiam, que eles pequem, que eles desobedeçam, eles vão ter uma mãe que não vai ficar jogando os erros na cara deles, que não vai ficar com raiva, mas que vai ajudá-los a vencer, porque os filhos, no fundo, o que os filhos mais querem no fundo, o que os filhos mais querem é obedecer. Porque desobediência traz infelicidade, né?
Só obediência. Ontem eu estava falando sobre isso com a minha filha. Desobediência traz infelicidade, mas a obediência torna a gente feliz, o lar feliz. Então, os filhos querem obedecer, só que às vezes eles não conseguem. E a gente está aqui, Deus nos colocou na vida dos nossos filhos para nós fazermos o que Jesus fez por nós, para nós ajudarmos nossos filhos a não caírem em tentação, né? Orar com eles, orar por eles, até termos a vitória junto com eles, né? Deixa eu ver aqui só para concluir, nosso tempo já voltando. Algumas pessoas comentaram aqui. Isso é muito confortante, né? Deus nos aceitar no amado. Na morte de Cristo, os discípulos enxergaram um manto dobrado na tumba e discerniu que era ele. Na ilha de Patmos havia vários presos, mas João olhava para as rochas e remetia à rocha eterna. Ou seja, sem o discernimento, nada vemos de beleza no caráter de Cristo. Sejamos curados dessa maldita cegueira. Amém. Salmo 103 retrata bem isso, da misericórdia de Deus por nós, de como ele se compadece de nós e não nos trata segundo as nossas iniquidades. É verdade, né? É difícil para nós e é difícil para nossos filhos também. É verdade, Juliana. Então, é, é só a gente se colocar no lugar dos nossos filhos, né? É tão simples assim, e ao mesmo tempo, na hora ali do conflito, da tentação, às vezes a gente tem dificuldade, mas se a gente tiver o Espírito Santo, Deus, ele vai nos ajudar ali na hora da tentação, a gente a conseguir, que a gente consiga olhar para os nossos filhos com olhos de amor e misericórdia, né? E nos colocarmos no lugar dele. Cris? Amiga, só queria comentar bem rapidinho mesmo, como é isso, é tão sério. É, há poucos dias, né, meu filho mais novo, ele falou para mim, ele falou assim, mamãe, né, eu chamando a atenção por causa da desobediência, ele falou assim, mamãe, mas quando você fala assim, eu não consigo obedecer, né? Então, assim, quando ele falou, parou, eu parei, assim, para pensar que a gente quer exigir algo que muitas vezes a gente não dá para os nossos filhos, né? Então, a forma como eu estava falando com ele, desencadeou nele uma rebeldia, né? Uma revolta, e ele estava com uma dificuldade de obedecer por causa disso. Então, isso me chamou muita atenção. A gente precisa muito, muito mesmo, estarmos em constante oração, porque é muito, muito fácil a gente perder de vista aquilo que Deus tem para nós, né? Tudo isso que nós estudamos pode não ter nenhum efeito se nós não buscarmos diariamente aos pés de Cristo a misericórdia dele sobre nossa vida, porque é tão difícil, mas é uma obra possível que ele deixou aqui para nós, todo exemplo, toda revelação, nós temos tudo, mas na prática o que falta mesmo é o poder da oração na nossa vida. Verdade, Cris. Isso é crer, né? É a gente se entregar totalmente a Deus e deixar que Ele faça a obra em nós, né? A gente deixar de lado nossa vontade, se esvaziar, né? Como acho que a Cris falou antes, se esvaziar como Jesus se esvaziou ao vir a este mundo, né? E deixar que Cristo habite em nós, né? Que Ele nos transforme, para que nós sejamos uma bênção para os nossos filhos. Vamos orar então para a gente concluir. E na próxima semana, então, né, na terça-feira, a gente tem novamente o nosso encontro aqui. O nosso próximo estudo é sobre a tentação de Jesus. Um estudo muito importante. Depois eu passo para vocês aí o guia de estudo desse capítulo aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Foi muito bom estarmos juntos aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai de amor e misericórdia, como é bom ter essa certeza de que em Cristo temos perdão, em Cristo somos aceitos, por meio de Cristo podemos ser aceitos e agradecemos porque sabemos que Cristo pode fazer essa obra de transformação em nós, nos nossos filhos, no nosso lar. Nós queremos muito, Senhor, viver como Cristo, viver a vida de Cristo, ter a mente de Cristo. Por isso estamos aqui na Escola do Mestre, para aprender mais de Cristo, que é manso e humilde de coração. Queremos refletir a imagem de Cristo para os nossos filhos. Eles
precisam disso, que nós demos a eles um exemplo seguro, um bom exemplo, e a quem eles possam, nós precisamos ser para eles um porto seguro, eles precisam se sentir seguros conosco. Nos ajude, Senhor, a amá-los de verdade, com o amor de Cristo, a oferecermos a eles a ajuda que eles precisam para vencer as tentações, que são muitas. Nos ajude a nos colocarmos no lugar deles, nos identificarmos com eles, termos empatia com os nossos filhos, assim como Jesus fez e faz conosco. Obrigada, Senhor, pelo plano da redenção. Obrigada pelo exemplo de Cristo, pela salvação que temos em Cristo Jesus. E, por favor, Senhor, nos perdoa por todas as vezes que erramos como mães e nos ajude a partir de hoje, neste dia, a sermos vitoriosos, a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a continuar esse estudo, a estarmos de volta aqui na próxima semana. E muito obrigada, porque estamos voltando a nos encontrar aqui. Esses estudos nos fortalecem muito, este grupo de apoio também. Que o Senhor nos una cada vez mais, que possamos crescer juntas para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito de